Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a cor de Silvio Almeida. Ou seja, vou falar de racismo. Dificilmente eu tenho o racismo como principal dos meus temas recorrentes, porque eu não entendo que por eu ser negro, o tema central das minhas colocações tem que ser sempre o racismo. Ou seja, o gay tem que falar de homossexualidade, o travesti tem que falar sobre questões de gênero. Não. Eu sou um negro, mas os meus temas são diversos. Mas como eu faço parte de uma sociedade onde o racismo também está presente e às vezes ele me atinge, é importante também que eventualmente eu fale de racismo. E agora, neste tema, a cor de Silvio Almeida. Silvio Almeida é explicitamente um negro, segundo Miriam Leitão, um negro retinto, ou seja, o fenotipo da mestiçagem não aparece tanto na sua pele, bastante enegrecida. Então, se Silvio Almeida é um negro, e explicitamente um negro, será que o que ele está sofrendo tem alguma relação com o racismo? Inclusive, a sua tese é que o Brasil tem racismo estrutural. Muitos não concordam. Entendem que o Brasil não é estruturado no racismo. Talvez nem tenha sido isso que ele falou, preciso ler o livro. Mas muitos entendem que se o Brasil tem racismo, tem também uma luta histórica contra o racismo. Então o racismo não seria tão estrutural assim, porque a sociedade brasileira luta também contra o racismo. Porém, a nossa paisagem humana de privilégios deixa muito claro que aspectos parecidos com o racismo são muito presentes. E esta paisagem humana nos convence que há racismo estrutural. Ou seja, eu penso que não seja tão fácil para alguém bem preparado para dizer que no Brasil tem racismo estrutural. Se alguém for bem preparado para defender essa tese, talvez a pessoa não tenha dificuldades para dizer que ela é falsa, mas eu preciso ler detidamente o livro para me especializar melhor no tema do Silvio Almeida. Mas eu gostaria de fazer algumas colocações em relação a essa pressa de todos os setores da imprensa de apresentar o que Silvio Almeida teria feito no sentido de assediar mulheres. Então ele teria feito isso, segundo alguns testemunhos, mas eu penso que há uma pressa muito grande em atingi-lo. Direta ou indiretamente, Silvio Almeida foi e está sendo crucificado. A minha questão em relação ao possível racismo é a pressa. Se Silvio Almeida é loiro, de olhos azuis, haveria essa corrida frenética em atingi-lo só por acusações? Eu vou dar alguns testemunhos. Porque
o testemunho pessoal, ele é senso comum quando a gente não o arrola a uma reflexão mais aprofundada, filosófica e sociológica. Mas Foucault, quando fala das nossas relações de poder, Foucault, ele coloca as coisas não de forma tão vertical, no sentido de que o poder é o poder mandatário. Não, o poder se desenvolve nas infraestruturas das sociedades. Em algumas sociedades, este poder que se desenvolve na sua infraestrutura se desenvolve de maneira, vamos dizer aqui, democrática, em outras autoritárias. Por quê? Segundo Foucault, essas relações de poder que se dão nas infraestruturas da sociedade também aparecem a nós como estruturas de Estado. Mas antes de aparecerem como estruturas de Estado, na superestrutura, o poder se dá nas relações do dia a dia. O dia a dia é importantíssimo na formação das relações de poder. E o nosso dia a dia apresenta uma intolerância maior com o erro ou com o suposto erro do negro. Me lembro quando eu estudava, e eu não era um bom aluno, eu era um aluno muito chato, inclusive, um aluno bagunceiro. Depois que eu fui tardiamente me encontrando na literatura, na filosofia, porque tive pessoas certas, eu tive aqueles professores que identificaram a minha facilidade de escrever. Eu tenho um primo, o Valmir, a primeira pessoa que eu identifiquei como intelectual é da minha família, o meu primo, Valmir, que identificou que eu teria algum futuro na literatura, quiçá na filosofia. Mas eu era um aluno muito chato, eu não era um bom aluno. E eu lembro que tinha uma professora de matemática que tinha também outros alunos dela, brancos, privilegiados, de famílias mais nobres da cidade de Barra do Piraí, que ela os adotava, ela brigava com eles, porém os adotando, né? Adotando aqueles alunos, quase como filhos. Em relação a mim, ela dizia: menino, quer saber? Vou te largar de mão. Por que vou te largar de mão? Porque eu era um negro. Um negro você não adota como filho. Nós temos na nossa sociedade uma sociedade que, desde quando tinha excelentes escolas públicas, o negro ia sendo deixado de lado até que ele fosse trabalhar e não desse continuidade aos estudos. O meu pai, por exemplo, tinha vários irmãos. Cada dia um ia com um sapato na escola e os outros iam descalços para a escola. As professoras, senhoras abastadas, privilegiadas da sociedade, achavam muito normal o meu pai ir descalço para a escola, os irmãos deles, né? E depois meus tios, assim como meu pai, foram deixando a escola para trabalhar. Desde a infância, meu pai estudou até a 4ª série, não tinha ainda uma lei que privilegiasse também os mais carentes para que eles ficassem na escola. Então, eu era ainda a herança desse negro que não se dava bem na escola, então era largado de mão. E eu peguei as últimas professoras da elite da cidade, que ainda eram professoras, mas não na escola pública, e sim no Colégio Medianeira de Barra do Piraí, o melhor colégio da cidade, colégio de freiras, inclusive. Então, percebam que em relação a mim, que era negro, a relação era menos tolerante. Vou te largar de mão.
Isso acontece na vida da sociedade. Quando o negro falha, a corrida para queimá-lo é mais frenética, é mais rápida. Na minha vida pessoal, né, minha vida de professor, isso também ocorre. Quando eu cheguei no estado, 2011, 2012 mais ou menos, eu estava numa escola e um dia, e era um momento do Risolia, do Sérgio Cabral, que tinha um secretário de educação, o Risolia, que fez um pente fino nas escolas, e as escolas estavam sendo muito pressionadas, e de repente, os professores não estavam com o diário em dia, e um dia uma das diretoras chegou na sala dos professores, esculachou todo mundo, que isso, que aquilo, porque vocês são os responsáveis, papapá. Beleza. Quem foi dispensado por isso fui eu, mas os outros não. Ou seja, comigo a intolerância foi maior, foi mais rápida. Porque com o negro as coisas acontecem de maneira mais rápida. A intolerância acontece de maneira mais rápida. Isso na infraestrutura da sociedade. Eu nem estou falando das relações superestruturais de poder onde Silvio Almeida estava. Mas na sociedade as coisas ocorrem mais rapidamente, a intolerância é maior quando o indivíduo é negro. Conto para vocês, quando há pouco tempo, né, eu estava numa sala de aula e eu explicando para os alunos a importância de você manter o corpo um dia, fazendo exercícios, aí eu me projetei na mesa e fiz o exercício. Eu achei aquilo normal, e acho normal, você usar o corpo para exemplificar algo. Aí alguém falou assim, olha a câmera, aí eu fiz assim para a câmera, mas nem sabia que aquela câmera funcionava, e imediatamente a atitude foi tomada. Tchau, vai para outra escola. Em relação ao negro, ao branco, isso é tão rápido assim? Não. É mais paulatino. Quando você é negro, a punição ela vem mais rápida. Ela chega mais rápido. Muito embora eu não fique aí, não, é porque eu sou preto, é porque eu também acho de um mau gosto do caramba. Um tremendo mau gosto você toda hora ficar, porque eu sou preto, porque eu sou preto, porque eu sou preto, porque eu sou preto. Mas com um branco a punição é mais paulatina. Ela não chega tão rapidamente assim, né? De vez em quando uns daqueles inspetores ou articuladores de turno de escola é negro, ele chega para mim e diz, professor, nós somos pretos, nós somos pretos, ou seja, isso acontece quando o indivíduo é negro, a punição ela é mais rápida, mas isso acontece no seio da sociedade. Não precisa do indivíduo estar num cargo público. Um exemplo muito claro disso também nas infraestruturas da sociedade foi o que sofreu o Wilson Simonal quando ele foi acusado de ter relações com a ditadura militar. Ou seja, o Wilson Simonal era aquele cara que na época da ditadura, ele queria falar de moro num Brasil tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas quando ele foi acusado de ter relações com a ditadura, de ser dedo da ditadura, vieram com essa fala, porque o Brasil está pegando fogo, tem ditadura, e ele cantando, moro num Brasil tropical, abençoado por Deus. Mas ninguém cobrou isso da Jovem Guarda, porque o Roberto Carlos fazia a mesma coisa, ele não era um cara engajado, o Erasmo Carlos não era engajado, toda Jovem Guarda branca também não era engajada politicamente, mas quem pagou o preço? Quem pagou o pato? O Wilson Simonal. E vários dedos duros da ditadura, vários caras que eram envolvidos com a ditadura, continuaram na TV e continuaram jornalistas.
das Rede Globos da vida. Mas quem pagou o preço? Quem pagou o pato? Wilson Simonal. Em relação a ele, a punição foi mais rápida. Então, outro exemplo foi o Decotelli, ministro da Educação, que era um negro, né? Que seria o ministro da Educação do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro o escolheu como ministro da Educação, mas viram inconsistência no currículo dele. Imediatamente o Decotelli foi queimado. Queimaram o filme do Decotelli. E aí, depois, veio o Nunes Marques, que é branco, que também acharam inconsistência no currículo dele. E a imprensa falou alguma coisa? Nada. Nem questionou. Ou seja, em relação ao Decotelli, a punição veio mais rápido. Então, repito, eu não gosto de toda hora ficar porque eu sou preto, ai que chato, porque eu sou preto. Mas em relação ao negro, a punição vem mais rápido. Na minha relação com alunos, com a metropolitana, acontece também, às vezes você tem relações com alunos e o aluno negro. O aluno negro, às vezes, ele sente um certo mal-estar por você estar numa posição hierarquicamente superior a ele como professor, e ele sente um certo mal-estar porque você, já que ele tem que obedecer alguém, ele teria que obedecer um branco, não um negro. Então, muitas das vezes, os maiores desrespeitos de alunos não são de alunos brancos, são de alunos negros. Também existe isso, o racismo não é só do branco. Sem aquele cinismo de que o maior racismo vem dos negros, não. Racismo existe na sociedade, de brancos e negros, mas o negro também é atingido pelo racismo. Policiais negros também são racistas contra homens negros. Então, o maior desrespeito que eu sempre vejo em relação a alunos negros, em relação a mim. Eu sou de uma das metropolitanas, não vou falar qual, mas eu sempre vou na metropolitana. A que eu frequento, eu não gosto muito da relação do tratamento, mas o maior desrespeito é um rapaz que trabalha lá, que é negro. Uma vez me ofereceram um café na metropolitana, aí ele falou assim: dá café para esse crioulo não, e ele é negro. E às vezes eu vou lá, eu já estive lá várias vezes por causa de problemas de escola, eu tenho que trocar de escola. O chefe deles sempre fala assim: coloca o professor em outra escola aí. Aí ele espera o chefe dele sair, quando o chefe dele sai, ele fala alto, coloca o dedo na minha cara. Aí eu fico fingindo que ele tem algum poder, né? Uma vez eu estava lá, aí ele falou assim, eu nem estava no meu horário lá, ele falou assim: se você sair daí eu vou te dar um código 30. Ninguém fala comigo assim lá, só ele que é negro, ou seja, parece que há um mal-estar por parte dele, que é negro, de eu ser um professor. Aí eu fico fingindo que ele tem algum poder, que também não gosto de ficar brigando com fraco, sabe? Eu já não sou tão forte assim, não ficar brigando com fraco, ele não manda em nada, eu ficar brigando com ele, um babaca, um idiota. Aí eu finjo que ele, aí vou lá, para ele me atender rápido também, senão ele pode demorar mais, me atrapalhar mais. Isso ele pode fazer, demorar mais. Aí eu fico ali quieto para ele me atender logo. Mas, por que tudo isso? Para dizer que em relação ao negro, tudo é muito rápido, a punição vem muito rápida. E essa punição, ela vem muito rápida sempre para o negro, né? Você como um homem, professor, negro, você não pode falar certas coisas, né? Se de uma professorinha bonitinha, lourinha, ela deu uma bronca na turma, depois ela falou assim: gente, beijinho na boca. Vai eu, com essa cabeleira, com essa cara preta, falar pra turma, beijinho na boca. Nossa, Deus do céu. Assédio sexual explícito. Eu vou lá para a metropolitana responder de sindicância e processo.
Porque em relação ao negro, tudo é muito... A punição é muito rápida. Em relação ao Silvio Almeida, é isso que está acontecendo também. É certo o chororô? Que ele é preto, que ele é preto, que ele é preto. Não. Mas ele está sendo acusado. Como ministro, uma porcaria. Pelas razões que eu falei nos vídeos anteriores. Não gosto. Atuação muito ruim. Lula não estava satisfeito, o PT não estava satisfeito. E ele veio galgando espaços. E na minha modestíssima, o problema principal não é o assédio. Se ele cometeu assédio, tem que ser punido? Tem, duramente. Mas o problema principal não é o assédio. São outras relações que eu falei nos vídeos anteriores, ouçam. O problema em si dele ter despencado assim de uma hora para outra, plum, igual o Wilson Simonal, né? Foi. Dentro tudo da ditadura, plum, caiu, acabou. Em relação ao negro é sempre assim, a punição é rápido demais. E, como eu falei, precisamos de uma presunção de inocência moral, social, profissional, quiçá política. Não adianta a gente ter presunção de inocência apenas na lei. Porque Silvio Almeida, só por acusações, ele não tem presunção de inocência moral, social, profissional, quiçá política. Qualquer 3 mulheres que chegam num lugar e diz fulano me assediou, pode ser que a carreira do sujeito acabe. Evidentemente, mais rápido, se ele for negro. Mas, se for mestiço também. Há pouco tempo, uma menina, uma humorista, acusou um rapaz, homem, humorista, de assédio. Ela continua aparecendo. Ele desapareceu. Por quê? Porque não há presunção de inocência moral, social, profissional, quiçá política. Então é isso aí. Silvio Almeida está sendo punido muito rapidamente por meras acusações. Em relação à sua tese, muitos criticam. Em relação à sua atuação política, horrorosa, sobre todos os aspectos. Mas a rapidez da punição ao negro, ela acontece na infraestrutura da sociedade e se desdobra nas superestruturas políticas, e Silvio Almeida é vítima disso. É vítima disso. Dessa rapidez em se punir o negro. Ok, galera? Vocês são do coração.